Boa noite, pessoal. Para quem não me conhece, sou Carlos, nutricionista. Sou parceiro aqui do CrossFit Campinas. Primeiramente, vou pedir licença para tirar a máscara, tá? Não tem ninguém aqui perto, então vai ficar mais fácil para vocês me ouvirem, tá bom? E ficar mais didático. Mas vamos lá, pessoal. Eu vim aqui hoje falar de alguns pontos aí críticos nesse retorno à pandemia, né? Esse retorno, na verdade, à quarentena. Né? Vou tentar ser o mais sucinto possível, porque a gente tem pouco tempo. Nutrição é uma coisa muito tensa, tem muita coisa para falar. Mas, rapidamente, que eu quero já iniciar falando da questão, principalmente da qualidade alimentar, tá? A gente tem aqui dois fatores que a gente tem que se atentar nesse retorno. Primeiro, treinamento. A gente estava em casa, fazendo um treino adaptado para quem estava treinando, e a gente voltou para o box fazendo o treino já um pouquinho mais completo, um pouco mais intenso, com um pouco mais de carga. O que isso acontece? Isso eleva um pouquinho aí o nível de radicais livres e eleva também a inflamação corporal geral, tá? Então, essa volta ao treino, essa readaptação, ela eleva toda a questão inflamatória corporal. Isso é um ponto, tá? Então, beleza, a gente tem a inflamação induzida pelo treino, isso é uma coisa normal, inclusive é benéfico, porém a gente tem que controlar. Se isso for exacerbado, a gente vai ter problema. Um outro ponto, que junto com essa inflamação induzida ao treino, a gente tem a alimentação da quarentena, alimentação durante a pandemia. A maioria das pessoas que eu avaliei no retorno à quarentena tiveram problemas alimentares. Então, a pessoa consumiu mais açúcar refinado, ingeriu mais bebida alcoólica, consumiu mais alimentos refinados, ultraprocessados. E isso eleva muito também a inflamação corporal de forma geral, tá? Então, a gente tem um ponto de atenção. A gente tem essa inflamação induzida pelo treino por conta do retorno às atividades de maneira mais intensa. E a gente tem também essa questão alimentar, que muita gente se alimentou mal, se alimentou de maneira excessiva, e aí junta, né, essas duas fontes de inflamação aqui. Então, aqui a gente tem a parte de alimentar, ruim, e a parte de treino. Ah, Carlos, me alimentei bem. Ok, mas você vai ter a parte de treino aqui, que esse retorno, né, essa intensidade um pouco maior que a gente não estava tendo durante a quarentena, vai induzir esse aumento da inflamação. Mas por que eu estou falando nessa bendita inflamação? Porque juntando esses dois fatores aqui, se a inflamação fica elevada e você não controlar isso aí, você vai ter alguns problemas, que até joguei ali para cima. E quais problemas seriam esses? Primeiro, recuperação muscular, recuperação ao treino muito prejudicada, muito fraca. Problemas com sono, problemas de cunho cognitivo e mental, então mau humor, depressão. Né? Então, várias coisas induzida por esse excesso, né, de inflamação. Fora a questão de doenças neurodegenerativas, tem uma série de estudos relacionados aí com essa inflamação sistêmica que muita gente vive hoje com isso, tá? Só que agora é um momento crítico, para vocês que estão voltando, se você não estava se alimentando muito bem, mais esse treino um pouquinho mais intenso, com mais carga, essa inflamação vai estar alta, e se você não controlar isso, você pode ter problemas. E um outro problema também, questão do sistema imunológico. Em pandemia, ninguém quer ter o sistema imunológico prejudicado, né? É uma coisa que tem que se atentar. Tá bom, Carlos, você falou dessa inflamação, o que eu tenho que fazer? Eu vou tentar ser bem didático aqui para vocês saírem daqui e colocar alguma coisa em prática. O que eu pensei? Eu pensei aqui na estratégia das cores. O que é isso? A gente tem alguns alimentos, principalmente vegetais, de cunho vegetal, coloridos. Então, alaranjados, vermelho, roxo, amarelo. Esses alimentos, né, o que dá a pigmentação desses alimentos, eles são substâncias antioxidantes e anti-inflamatórias. Então, a gente tem que pensar assim, ó, quando você for fazer sua compra, você entrar ali no hortifruti, você bater o olho e ver coisas coloridas, é ali que está a fonte, né, para você controlar essa inflamação induzida pela má alimentação, desse período de quarentena, e pelo excesso, essa volta ao treino, né, essa adaptação ao treino. E qual que é a estratégia que eu proponho? É uma coisa bem simples. Você vai tentar colocar pelo menos 3 cores diferentes no dia, tá? Então aqui o foco é o quê? Eu não estou falando para vocês tirarem nada, estou falando para vocês adicionarem, tá? Que é chovendo molhado, tira o açúcar. Isso é importante, óbvio, né? Mas para a gente mudar um pouco o enfoque, foca em adicionar. Não, eu tenho que colocar todos os dias, de segunda a segunda, tem que ser religioso, igual medicamento. Então, vou colocar 3 cores diferentes ao longo do dia. Vou dar um exemplo aí.
Eu posso comer no almoço uma couve, é um alimento verde escuro, com uma cenoura refogada. Mais à tarde eu posso comer, sei lá, um morango com pá de amendoim, que aí você já tem um alimento vermelho, um amarelo, um verde escuro. Aí você pode fazer um suco verde com couve, gengibre, limão, que aí você também vai ter mais uma fonte de antioxidante, uma fonte aí de alimentos anti-inflamatórios. Então, pessoal, estratégia básica, fácil de fazer, é adicionar. E qual que é a ideia por trás disso? Que quando eu estou falando 3, é mínimo, tá? Não precisa ser generoso nisso aqui. E tirando algumas frutas, legumes, verduras, não costumam ter valor calórico excessivo. Então, você pode comer com uma certa despreocupação em relação a isso, tá? Então, pode ser generoso aqui. 3 é o mínimo. Então, você pode colocar 5. Vamos supor, você foca em 3 cores diferentes, mas você pode usar 5 fontes de alimentos, enfim. Então, foca nisso aqui, que isso já vai ajudar bastante a reduzir essa inflamação induzida pela má alimentação da quarentena e pelo retorno, pela adaptação a esse treino novo que a gente está passando, tá? Então, foco aqui em adicionar. Beleza, Carlos, você falou em adicionar, mas sei lá, eu quero emagrecer, eu engordei, o que eu faço? Aí a gente vai mudar um pouco o enfoque aqui. A gente vai falar agora de quantidade, tá? O básico? Primeiro você tem que definir seu objetivo. Eu quero emagrecer, meu foco é performance, eu quero manter como eu tô. O que eu tenho que fazer? Então você estabelece um objetivo e aí você tem que trabalhar com isso aqui, ó, chama balanço energético. O que é isso? É o equilíbrio ali daquilo que você consome frente ao que você gasta aí ao longo do dia, tá? Isso aqui é extremamente importante, não dá para ignorar isso aqui, tá? Porque eu vejo muita gente, às vezes, reduz muito o carboidrato, mas aí você vai fazer uma estimativa, a pessoa está consumindo muito mais calorias do que ela ingere, mesmo não consumindo carboidrato. Vai ganhar peso ao passar dos dias, tá? Se você consumiu o alimento, absorveu e não utilizou, seu corpo vai ter que guardar isso de alguma forma. Então, eu coloquei aqui três objetivos aí mais comuns. Eu quero emagrecer, Carlos. O que eu deveria fazer? Primeiro, você tem que consumir menos calorias do que você está gastando. Então, vou dar um exemplo. Você consome, você gasta 2.000 calorias por dia. Você vai ter que consumir menos que 2.000 calorias. Então, sei lá, 1.700, 1.500. Isso é uma coisa que nós nutricionistas, até os treinadores, a gente consegue fazer uma estimativa legal disso aí, né, de como fazer. Falando assim, é difícil falar, faz isso, mas basicamente é isso. Tem que consumir menos calorias do que você está ingerindo, tá? Eu quero performance. Performance, a gente tem 2 pontos a se trabalhar e que a gente pode focar. Ou você pode equilibrar, né, a sua ingestão calórica com o seu gasto calórico. E, pessoal, quando eu estou falando equilibrar, não é coisa milimétrica, tem que ser exato. Não, é próximo, tá? Ou então você tem que estar consumindo mais calorias do que você gasta, para você ter uma melhor performance. É muito difícil você ter performance consumindo, estando em déficit calórico, né, consumindo menos calorias do que gasta. Algumas pessoas falam, cara, mas eu estou treinando bem. Provavelmente essa pessoa não está treinando, ou ela nunca chegou no seu 100%, ou não está muito próximo do 100% para falar isso, tá? Então, falou em performance, tem que consumir ou igual, né? Eu estou gastando 2.000 calorias, consumo 2.000, ou um pouquinho a mais, tá? Carlos, eu quero ganhar massa muscular, tá? Esse também é um pouco controverso, mas basicamente para você ganhar músculo, eu quero hipertrofiar. Tem o estímulo do treino, que é importante, né? De treinar de maneira regular, de maneira intensa, para ter o estímulo muscular, né? A hipertrofia é um processo bem complexo que demanda aí um certo estímulo agudo. Não é qualquer estímulo que você vai levar à hipertrofia, então tem que treinar de maneira intensa, né? Claro, dentro ali sem se machucar, sem ser uma coisa absurda. E o consumo calórico tem que estar acima do seu gasto. Tá? Se você gasta 2.000 calorias, você vai ter que consumir 2.500, 2.700, depende de cada pessoa. Carlos, mas eu quero ganhar, sei lá, eu tenho como emagrecer e ganhar massa muscular ao mesmo tempo, que é o que todo mundo quer? Pessoal, até tem, só que é um objetivo mais difícil. Até tem alguns estudos científicos mais recentes falando que dá para ir por esse caminho, porém tem um adendo. Você tem que ter uma disciplina de 101%. E você tem que ter paciência, que muitas vezes a gente não tem. Tá? Eu me incluo nisso também, não estou julgando ninguém, não. Mas às vezes você tem que ter uma disciplina muito longa durante um período muito tempo, não pode ter tantos deslizes, não pode ter tanto aquele, eu vou me dar o luxo de comer uma coisa com mais frequência, uma coisa diferente, você não vai conseguir isso. A pessoa que consegue, que está disposta a pagar o preço, ela vai conseguir
emagrecer, perder gordura, ganhar massa muscular, mas tem esse adendo. Demanda uma disciplina muito grande e, na prática, no dia a dia da clínica que eu observo, isso é pouco aplicável. Então, é mais fácil você definir um objetivo para você focar nisso aí, tá? Então, pessoal, é bem rápido, só para falar um pouquinho sobre qualidade, a questão da inflamação do treino e alimentação, a estratégia das cores, né, dos alimentos. Vai lá e coloca no mínimo 3 cores diferentes no dia, tá? De segunda a segunda tem que ser religioso isso, tem que ser uma coisa focada, né? E o foco é em adicionar. E aqui, de maneira involuntária, quando você começa a adicionar bastante esses alimentos, inclusive você pode comer até num volume um pouco maior, no caso de legumes e verduras, pelo baixo valor calórico, você acaba tirando outros alimentos que não são tão saudáveis, tá? Então isso é uma estratégia involuntária. Você acaba adicionando coisas que você precisa, você fala, meu, eu vou tirar isso aqui porque acho que está excessivo. Você acaba tirando alguma outra coisa que não é tão saudável assim, tá? Basicamente é isso, pessoal. O que vocês acharam? Aí, assim, né, falei esse monte de coisa. A gente estava conversando com o Deco, com a Mari, a gente vai iniciar um novo projeto aí com o CrossFit Campinas. E a ideia do projeto é justamente ajudar vocês com isso aqui, tá? Eu dei essa informação, né, às vezes a pessoa já tem um nutricionista, alguém que acompanha, vai estar enquadrado nisso, mas a ideia do desafio é tentar mesclar e colocar isso no dia a dia, né? E eu sempre falo de uma coisa muito importante, a gente às vezes recebe tanta informação que a gente acaba não fazendo nada. Pessoal, pega o básico, o simples e aplica. Mas tem que ser uma coisa assim, constante, né? Tem que ter constância. E aplica um dia, 2 dias, não funciona. Tem que ser assim, isso aqui vou fazer por um mínimo tempo, e aí isso acaba trazendo um resultado positivo. E a ideia do projeto que a gente vai fazer, que vão dar 42 dias, né, Deco? 45 dias, né? Isso, 45 dias de projeto. A ideia é mesclar e colocar isso para vocês. Por quê? Quando você tem... Normalmente você precisa de um objetivo, você está disposto a mudar, você precisa mudar, você precisa ter um objetivo para fazer isso. Você precisa ter um ambiente que favoreça fazer isso. Vou te dar um exemplo. Quando você tem bolo de chocolate, quando não tem bolo de chocolate em casa, é mais fácil não comer. Quando você não tem coca em casa, é mais fácil não tomar. Então o ambiente influencia muito a gente. E tem a questão também da motivação. Como o desafio vai ser em grupo, vão ter mais pessoas fazendo juntos, então a tendência é que a gente acaba levando isso mais adiante. Então, ter um objetivo, eu preciso emagrecer, preciso ganhar performance, preciso melhorar a qualidade de vida. Ter um ambiente que favoreça isso que você quer fazer, porque o ambiente atrapalha, pode ajudar ou atrapalhar. E o principal, né, o que precisa ter para você levar e atingir o objetivo é ter método. Né? Você pode ter 1000 objetivos, mas se você não tem um método para fazer aquilo lá, pouco provável que você vai conseguir. É muito difícil. Fica numa tentativa e erro ali constante. E no caso do método, onde a gente entra? A gente entra no desafio, que a gente vai dar algumas ferramentas para isso, e também o Carlos, nutricionista, o médico, o treinador, a gente vai ter métodos também para melhorar e direcionar vocês, colocar na rota dos objetivos. Acho que é isso, Deco. Data de início é dia 8/9, né, inicia o nosso desafio. A gente vai fazer todo o processo de pesagem, avaliação esse final de semana agora, né? Sábado e domingo, é isso, né? Me corrija se estiver errado. E o final do desafio ficou para quando, Deco? A gente definiu ainda ou não? No mês de outubro. Mas é isso. Então, para o pessoal do CrossFit Campinas, quem tiver interesse em participar, procurar os coaches, os treinadores, para também alguém que quer trazer uma pessoa de casa, um amigo, tá convidado também é legal, porque um acaba ajudando o outro. E se tiver alguém de fora também interessado, só entrar em contato com a gente que a gente passa mais informações. Eu acho que é isso.